todos, meu nome é Luísa Araújo, eu sou fellow em ecocardiografia pediátrica pela Cardioped Brasil e hoje eu vou apresentar o Clube do Eco. Essa apresentação ela faz parte do programa de fellowship em ecocardiografia pediátrica pela Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. O tema de hoje vão ser as anormalidades do canal arterial. Nosso livro base é o Talgave, essa é a referência para quem quiser fazer uma posterior revisão. Então, uma breve introdução, né? O tema já foi abordado no Clube do Livro dessa semana, mas de maneira geral, né? O canal arterial ele é uma estrutura vascular essencial na vida fetal, que geralmente vai conectar o tronco pulmonar à porção descendente na aorta. No feto, ele permite o shunt do tronco pulmonar à aorta, devido a uma alta resistência vascular pulmonar que o bebê tem ainda intraútero. E o fechamento ele ocorre de forma espontânea, geralmente com horas a dias de vida. Estudos em recém-nascidos demonstraram um tempo médio ali de fechamento de 4 a 7 dias de vida, sendo que a persistência do fluxo por essa estrutura é denominada de persistência do canal arterial ou persistência do ducto arterial. A incidência ela é multifatorial, ela pode estar influenciada por fatores ambientais, após o nascimento, por síndromes genéticas ou até mutações genéticas isoladas. E a incidência ela é inversamente proporcional à idade gestacional. Então, quanto menor a idade gestacional do bebê, maior a chance desse canal permanecer aberto após o período natal, pós-natal. Então, aqui a gente tem uma imagem ilustrativa, anatômica, com o canal arterial conectado ao tronco pulmonar na porção descendente da aorta, que é o local mais comum. Então, aqui onde a gente vê sinalizado como PCA, é o canal arterial. Então, assim, a imensa maioria dos pacientes vão possuir um arco aórtico voltado para a esquerda, e a morfologia do canal arterial ela vai estar relacionada com essa lateralidade do arco. Quando o arco for para a esquerda, o canal arterial ele vai se inserir na aorta descendente, né, na maioria dos casos, logo após a emergência da subclave esquerda, na porção do istmo aórtico. Em alguns raros casos, pode existir um canal arterial à direita, que ele vai conectar a artéria subclave direita no ramo pulmonar direito. Já na minoria dos casos, né, quando o arco aórtico estiver voltado para a direita, podem existir três localizações que são mais comuns de inserção desse canal arterial. Ele pode se inserir na aorta descendente à direita, então o canal vai estar à direita, como se fosse uma imagem em espelho, né? Ele pode se inserir na artéria subclave esquerda, então o arco vai estar para a direita e o canal à esquerda, ou pode haver a presença de canal arterial bilateralmente. São casos mais raros, mas a gente tem que saber da existência, da possibilidade deles, principalmente quando a gente está diante de cardiopatias mais complexas. Então, o que é importante para a gente na avaliação ecocardiográfica dos pacientes que têm aí uma patência do canal arterial, né? Então, é importante a gente avaliar a posição, o tamanho e o fluxo do canal arterial, utilizando o 2D e o Color Doppler. O diâmetro mais estreito desse canal, que isso a gente consegue mensurar quanto está tendo de repercussão nesse paciente. O sentido do fluxo, isso vai trazer informações importantes sobre as cardiopatias que são associadas, se tem a presença de lesões obstrutivas. O pico sistólico, né, de velocidade do canal arterial. Lembrando que a gente consegue estimar a pressão pulmonar com o gradiente de pico do canal arterial, onde, quando a gente tiver a pressão arterial sistêmica sistólica e o gradiente de pico sistólico, a subtração de um pelo outro, a gente consegue aí estimar a pressão pulmonar muito próximo de valores que são dados para a gente pelo cateterismo. A lateralidade do arco aórtico, igual eu já expliquei no outro slide, com a definição dos ramos supraórticos. A possibilidade de coartação de aorta com as medidas do arco transverso, istmo aórtico e aorta descendente. O fluxo aórtico abdominal, então canais que são grandes, eles podem fazer um padrão ali de fluxo abdominal característico como roubo de fluxo durante a diástole, né, que é o fluxo diastólico reverso. E isso traz informações para a gente, para o grau de repercussão desse canal arterial. Avaliação dos ramos pulmonares. Então, se há presença de estenose, se há descontinuidade, se as pulmonares estão desconectadas, se o fluxo delas é dependente exclusivamente do canal arterial. Avaliação das cavidades cardíacas esquerdas e da função ventricular esquerda. Então, a gente sabe que um canal maior, um canal grande, que junta ali esquerda-direita, ele vai cursar com um aumento das cavidades cardíacas esquerdas.
Especialmente em recém-nascidos prematuros, a gente pode ter uma disfunção do ventrículo esquerdo secundária e essa dilatação, e a presença de lesões associadas, né? Então, lesões tanto alterações estruturais anatômicas quanto lesões mesmo. Então, o canal arterial ele tem um risco aumentado para fazer endocardite, então a gente tem que vasculhar tudo isso no ecocardiograma como um todo. A avaliação ecocardiográfica também, o canal arterial ele pode ser avaliado em vários eixos. Em recém-nascidos, que a gente tem quase nenhuma restrição de janela ecocardiográfica, até mesmo subcostal é uma boa janela, mas as principais utilizadas são os eixos parasternal curto e parasternal longo. O parasternal alto, que a gente às vezes chama de forma informal, como sendo a janela do canal arterial, e o supraesternal. E avaliar, então, a sua repercussão hemodinâmica, que eu já comentei no outro slide, né? Dilatação das cavidades cardíacas esquerdas, se tem fluxo holodiastólico reverso, né? O roubo de fluxo e aumento do fluxo pulmonar, com dilatação de tronco, de ramos pulmonares. Então, em geral, o canal ele vai se encontrar, né? Se inserir entre o isquio aórtico e a porção superior da artéria pulmonar esquerda, em que o arco ductal ele vai estar inferior ao arco aórtico. Então, nessa imagem de um eco, a gente tem um parasternal curto alto, quase abrindo ali na janela do canal arterial, com um color compare, que demonstra o canal arterial onde está a flecha amarela, com uma forma cônica, né? Ele está se afunilando ali no ramo pulmonar, com um fluxo inverso ao fluxo do tronco pulmonar. Então, aqui esse é o vídeo da mesma imagem, né? Então, um fluxo que seja predominantemente esquerda-direita, então, no sentido aorta-tronco pulmonar, ele vai estar presente num canal que seja como uma alteração estrutural isolada, ou se tiver associação com outras cardiopatias que não tenham uma obstrução da via de saída do ventrículo direito ou hipertensão pulmonar. Então, aqui a gente tem uma janela parasternal, eixo curto alto, com color compare. Deixa eu só voltar o vídeo, peraí. Ele tá travando? É que tá na seta aqui. Tem como tirar o laser aqui para eu pôr play no vídeo? Aí. Né? Aí. E aqui a gente tem uma janela parasternal, eixo curto alto, com color compare, que tem um canal arterial pequeno com fluxo esquerda-direita em vermelho. Já que é um parasternal eixo curto alto também, com color Doppler de um canal arterial, tem uma certa restrição de fluxo, e todo o shunt ele está da esquerda para a direita. Nessas imagens, então, a gente tem a característica do Doppler contínuo, que a gente vai pegar desse canal arterial, de fluxo esquerda para direita. Então, a gente tem um pico sistólico e um fluxo mais contínuo na diástole. Então, na imagem da esquerda, a gente tem o fluxo pelo Doppler contínuo de um canal arterial que ele é mais restrito, com uma velocidade de pico de 3,6 na sístole. Então, a gente vê que a diástole ela é muito próxima do pico da sístole. E na segunda imagem, a gente também tem, é um fluxo contínuo também, mas de um canal que é patente de um tamanho um pouquinho maior, um tamanho aí considerado moderado, com um shunt da esquerda para a direita e uma velocidade de pico de 3, mais ou menos 3,5 na sístole. Já nessa imagem, a gente consegue avaliar quando o canal está apresentando para a gente um shunt bidirecional, né? Então, o shunt bidirecional ele ocorre geralmente com o fluxo direita e esquerda na sístole e esquerda-direita na diástole. Então, o fluxo da direita para a esquerda, quando a gente tem essa inversão, né, através de um canal arterial, ele vai indicar para a gente uma obstrução significativa da via de saída do ventrículo esquerdo, ou uma obstrução do arco aórtico, ou até mesmo uma hipertensão pulmonar significativa. Um shunt que ele está bidirecional, como é o caso dessa imagem, então a gente vê que tem uma imagem na sístole e na diástole, ele pode estar presente em neonatos normais, nas primeiras horas de vida, até que a resistência vascular pulmonar desse bebê caia. Então, se a gente subir a mão para um parasternal alto, a gente sobe bem em direção à fúrcula, na região subclavicular, e a gente rotaciona a mão num sentido anti-horário, eu vou abrir o que a gente chama de corte do canal arterial. Só voltar de novo o vídeo. Então, a gente pode ver nesse vídeo com o Color Doppler um amplo canal arterial não restritivo, com um shunt bidirecional, direita e esquerda na sístole e esquerda-direita na diástole, né? Então, a gente vê o fluxo nas duas cores. Já um shunt dominantemente da esquerda
desculpa, da direita para a esquerda, ele vai estar presente no cenário que a gente tem uma obstrução significativa da via de saída do ventrículo esquerdo, sendo uma cardiopatia canal dependente, com uma restrição, às vezes, aí do septo interatrial, não tem uma comunicação interatrial ampla que consiga aliviar esse fluxo, ou uma hipertensão pulmonar importante, tem uma resistência vascular pulmonar muito maior que a resistência vascular sistêmica. Então, o Doppler característico, ele vai ter esse fluxo contínuo ou quase contínuo, né? Assim, às vezes ele não consegue chegar à linha de base com o fluxo direita e esquerda e uma velocidade de pico mais precoce. Então, na primeira imagem, a gente tem a imagem de um canal arterial com um fluxo direita e esquerda em azul. E na imagem 2 a gente tem um Doppler contínuo de um eixo supraesternal, com um canal arterial amplo, com um shunt somente da direita para a esquerda, com uma velocidade ali que atinge mais ou menos 1,5. Então, como já comentado, a pressão sistólica da artéria pulmonar ela pode ser calculada subtraindo o gradiente de pico do canal arterial, tanto se o shunt for direita-esquerda quanto esquerda-direita, se a gente tiver a pressão arterial sistêmica do paciente naquele momento. Já a persistência do canal arterial com o arco aórtico à direita, ela tem uma incidência ali em torno de 0,1% da população. Ela é mais comum em patologias como tetralogia de Fallot, o truncos ou atresia tricúspide. Em pacientes que têm uma anatomia intracardíaca normal, o arco aórtico para a direita, ele está geralmente associado com a artéria subclávia esquerda aberrante. Então, isso é importante a gente vasculhar todos esses ramos supraórticos aí quando a gente estiver fazendo o eco, porque geralmente a artéria subclávia ela está na porção da aorta descendente, faz um curso retroesofágico, aí podendo fazer uma clínica de anel vascular. Então, aqui a gente tem um supraesternal com color Doppler de um canal arterial amplo, tortuoso, que ele está emergindo do arco aórtico, um arco aórtico à direita, em direção à porção central da artéria pulmonar, com um shunt esquerda-direita, né? Sentido aorta, tronco pulmonar. Então, esse paciente desse vídeo, ele tem uma síndrome heterotáxica. Então, cardiopatias canal dependentes, elas têm um canal tortuoso, que pode ser visto melhor nesse eixo supraesternal do arco aórtico. Muitas vezes a gente não consegue visualizar toda a extensão do canal em um único plano, devido a essa tortuosidade, às vezes são canais um pouco mais longos, então a gente tem que ir basculando a mão para a gente conseguir ver toda a extensão desse canal. Já a persistência do canal arterial em cardiopatias que têm um fluxo pulmonar canal dependente, então, no desenvolvimento fetal normal, o fluxo sanguíneo ele vai ser direcionado do tronco pulmonar para a aorta descendente através do canal arterial, como eu comentei no começo da aula, né? Então, em circunstâncias que a gente tem diminuição ou ausência do fluxo através da via de saída do ventrículo direito na vida fetal, o fluxo sanguíneo ele vai ser revertido no canal arterial e direcionado da aorta descendente até o tronco pulmonar. Então, quando o fluxo do canal arterial ele se origina da aorta, o ducto geralmente ele é longo e tortuoso, como eu comentei no slide anterior, e esse fluxo anormal da esquerda para a direita, ele vai resultar numa configuração desse arco ductal com uma porção côncava voltada para cima, que a gente muitas vezes se refere a esse canal como sendo orientado inversamente ou um canal com uma topografia mais vertical. E ele é comumente visto em situações mais críticas mesmo de obstrução da via de saída do ventrículo direito, ou obstrução à direita, como uma atresia tricúspide, atresia pulmonar com septo íntegro, ou uma tetralogia de Fallot que tem uma estenose muito importante, ou até mesmo curso com uma atresia pulmonar. Já a persistência do canal arterial bilateral, o canal arterial bilateral, ele é uma entidade mais rara, né? E raramente ele ocorre como uma cardiopatia isolada. Então, ele pode estar presente no cenário, por exemplo, de um arco aórtico à direita, como eu já descrevi anteriormente, muitas vezes com uma artéria subclave esquerda aberrante, e tem um estudo aí ao longo de mais ou menos 2 décadas que 55% mais ou menos dos canais arteriais bilateral tiveram uma origem em relação a ramos não confluentes das artérias pulmonares. Então, são artérias pulmonares desconectadas. Então, tem essa associação com artérias pulmonares desconectadas. E também está associado com interrupção do arco aórtico. Então, aqui a gente tem uma reconstrução em 3D de uma angiotomografia cardíaca, uma visão posterior que evidencia um duplo canal arterial. Não consegui imagens de eco para demonstrar na aula, mas eu acho importante a gente saber que existe isso na nossa prática clínica.
E por último, o aneurisma do ducto arterial é uma anomalia rara, que ela é definida como uma dilatação do canal arterial, com uma incidência ali de 0,8 a 1,5% nas autópsias. O que a gente percebe na prática clínica é que houve um aumento da incidência dos aneurismas do ducto arterial em filhos de mães diabética. Geralmente tem uma relação com síndromes genéticas em 25% dos casos e alterações do tecido conjuntivo em aí 10 a 13% dos casos. Esses pacientes costumam ter uma evolução benigna, com um fechamento ali em torno de 70% dos casos. Os sintomas não são comuns, mas quando presentes, eles estão associados à compressão, de estruturas adjacentes. E a ressecção cirúrgica, ela está indicada para aneurismas que persistem além do período neonatal ou que estejam desenvolvendo complicações. Então, aqui a gente tem uma imagem de um eco, de um aneurisma ductal. Então, quando vistos em um eixo parasternal, o aneurisma do ducto arterial ele deve ser considerado quando a gente vê um fluxo ali não habitual do canal arterial para o tronco pulmonar. A gente vê um grande vaso à esquerda e superior da artéria pulmonar esquerda. Então, nesse vídeo, é, nessa imagem aqui, então a gente está vendo um parasternal eixo curto com a válvula aórtica em face, aqui a válvula pulmonar e o tronco pulmonar. E esse aqui é um grande aneurisma do canal arterial. Deixa eu voltar o vídeo. Que a gente vê até a presença aqui de contraste espontâneo nesse aneurisma. Essa foi a referência utilizada. Muito obrigada.